Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional de Online Traders. Eu sou Fabiano Oliveira, este é o nosso call de abertura do pregão de 21 de março de 2011. Retornando agora com vocês, após uma semana de férias aí, e parece que não mudou muita coisa no mercado nessa semana que eu estive ausente, né pessoal? Então, pelo que eu tive observando nos gráficos aí, desde a hora que eu cheguei, não mudou muita coisa, o mercado volta para aquela zona de consolidação. Já completamos aí mais de um mês de consolidação no gráfico diário, o que é muito complicado, o que torna nossas operações bastante enroladas. Então a gente pode continuar ainda bastante enrolado e por bastante tempo. Tá? Temos muito poucos papéis em tendência, o que torna o nosso trabalho cada vez mais difícil, uma vez que até aqueles papéis que a gente estava ainda conseguindo operar com mais tranquilidade, com mais certeza de tendência, agora também se apresentam em consolidação, tá? O que também dificulta ainda mais as nossas operações. Então, gente, para essa semana podemos esperar ainda mais consolidação, a princípio, até isso ser rompido de uma vez por todas. A gente vai continuar enrolado, vai continuar nesse momento delicado do mercado e não podemos, como a gente sempre fala para vocês, montar aí grandes operações, não podemos correr grandes riscos, simplesmente porque não é o momento adequado para isso, tá? Temos que esperar, temos que ter paciência, tranquilidade, porque isso sempre vai acabar rompendo para cima ou para baixo, tá? No momento, o mercado está sem direção, a força compradora é igual à força vendedora. Quando isso acontece, como a gente sempre disse a vocês, não tem direção, não tem por que montar grandes posições, a gente tem que ficar mais de fora do mercado, tem que ficar mais observando do que operando, tá? É possível operar, é evidente que sim, dentro do dia, no intraday. Sempre tem alguns papéis que estão movimentando um pouco mais forte, alguns papéis que estão sob notícia, e tudo isso pode sempre dar uma equilibrada, uma facilitada para a gente nas operações. Tá? Só que isso daí a gente, como sempre, tem que ver durante o próprio pregão. Tá? Então tem que esperar abrir, tem que aguardar o que vai sair de notícia, o que vai movimentar um pouco mais forte, para daí sim a gente conseguir montar posições um pouco mais tranquilas no mercado, tá, gente? Vamos ver como é que tá vai ser então? Bom, gente, vocês estão vendo aqui na minha tela o gráfico do Ibovespa, tá? O Ibovespa, como eu falei para vocês, voltou aí para uma zona de consolidação no gráfico diário, tá? O que torna sempre complicadas as nossas operações. Tá? Como vocês podem ver aí, continuamos enrolados, continuamos sem tendência. Na última semana em que eu estive ausente do mercado, que eu estava de férias, observem que nada aconteceu. A gente tentou romper para baixo uma vez, duas vezes, e acabamos sempre voltando para o miolo aqui da consolidação, para o meio dessa consolidação. Tá? O que, como eu disse, complica bastante a nossa situação. Tá? Então não tem nem muito o que analisar dentro do Ibovespa. Tá? Observem que esse valor aqui dos 66 mil pontos, a gente já pode arredondar aqui para os 66 mil, tá? Exatamente aqui. Este valor aqui está se tornando muito importante, uma vez que a gente já tentou romper aqui uma, duas, três, quatro vezes e não consegue passar desse valor. A gente chega a romper para baixo, mas acaba sempre fechando acima de 66 mil pontos. Tá? Então, estamos, como eu disse, há mais de um mês nessa consolidação, estamos fechando um mês de consolidação, e nesse momento agora não tem o que fazer, tem que aguardar, esperar romper para alguns lados e nesse meio tempo ficar de fora. Tá? É exatamente essa aí a nossa atitude perante esse movimento que está acontecendo. Tá, gente? Nosso índice futuro agora, trabalhando em alta, tá? Rompendo a máxima do dia anterior, rompendo a máxima da semana anterior, mas, como eu disse, dentro sempre da zona de consolidação, sem conseguir perder esses valores aqui, nem para cima, nem para baixo. Tá? Então, continuamos enrolados, continuamos sem direção, sem tendência. Tá? E isso aí está sempre complicando a nossa vida. Então, mais um dia em que a gente vai ter que aguardar. Rompendo lá 69.125, a gente poderia até acreditar numa retomada da tendência
de alta, tá? O índice futuro americano, para mim, agora está parado, tá? Eu estou com um problema na conexão com o software. A última vez que eu olhei estava operando com 0,9% de alta, se não estava errado a cotação. Como eu disse, estou com problemas aí de cotações no índice futuro americano. Então, a princípio, também teremos um dia de alta aí, um dia de otimismo. Vamos ver até onde isso vai e ver se vai conseguir sustentar. Porque nos últimos dias a gente tem tido aí pouca direção, pouca tendência. O mercado abre para cima, cede o resto do dia, depois no final volta a subir e assim por diante, sempre complicando bastante, tá, gente? O mercado americano se recuperando de uma queda forte, tá? A gente tinha traçado para vocês aí nas semanas anteriores o objetivo de lá de 11.700, 11.600 pontos, que seria as médias do gráfico semanal. Objetivo atingido, então, na semana passada, tá? Chegamos lá em 11.555 pontos. Vocês devem lembrar das nossas análises. A gente sempre falava para vocês que nada sobe sem parar, né? Não dá para a gente acreditar que o mercado vai continuar subindo eternamente, porque normalmente não é isso que acontece. Ou melhor, nunca é isso que acontece. Então a gente teve aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 semanas consecutivas de alta no Dow Jones e agora uma correção no gráfico semanal, o que é absolutamente normal. Então já existe espaço para uma retomada da tendência de alta no gráfico diário, uma vez que a gente já atingiu o objetivo traçado, que era lá 11.700, 11.600 pontos, que eram as médias do gráfico semanal, tá? Então, pessoal, observem que o volume semana passada foi muito significativo no Dow Jones, maior volume aí, pelo menos com certeza desse ano, e a gente só teve um volume parecido numa semana no Dow lá em junho do ano passado, tá? Junho de 2010. Então, um volume bastante significativo, bastante consistente. E deixamos aqui um invertido no semanal, nas médias, com um volume bem alto, tá? Então, podemos acreditar que o mercado vai tentar retomar a tendência, tá? O que normalmente costuma acontecer é um teste de fundo, tá? Então a gente deveria acreditar num teste de fundo, testando lá os 11.555 pontos, e depois sim, se falhar esse fundo, a gente pode acreditar numa falha de fundo como uma tendência de alta, uma retomada da tendência de alta, tá? Então eu vou tomar alguns cuidados neste começo de semana, nesse começo de pregão, em função disso aqui. A gente fez um novo fundo e ainda não foi lá testar, ok? Deveríamos ir lá testar esse fundo para depois sim poder acreditar numa alta um pouco mais consistente, tá? Vamos então às recomendações de compra da nossa equipe. BVMF3, tá? Como eu disse para vocês, a grande maioria dos papéis está consolidado, tá? Então não tem muito que a gente encontrar de alvo, de tendência, porque não existe, tá? Mas, de qualquer forma, PVMF é um ativo que está bem próximo de montar aqui um pivô de alta no diário, tá? Rompendo aqui os 11,75, a gente pode acreditar na busca dos 12,07, ok? Então vale a pena acompanhar aí. Rompendo o 11,75, a gente deve ter espaço, ter alvo para buscar lá os 12,07, tá? Rompendo 12,07, abrimos alvo para 12,24, 12,55 e assim por diante, tá? Então o ponto de interesse para nós é 11,75. Rompendo isso aí, deve abrir espaço para buscar lá os 12,07, ok? Temos também a Fibria FIBR3, tá? Também muito bonita a Fibria. Alta consistente na semana passada, 2 dias aí de alta fortíssima. E agora temos um ponto bem importante nela aqui nos 25,91, ok? 25,91 é um ponto de referência na Fibria, que é um grande pivô aqui no diário. E daí ela abre alvo para buscar lá, abre espaço, perdão, para buscar lá os R$ 28,12, tá? Então vale a pena acompanhar a Fibria. Dá para ficar de olho já na máxima de sexta-feira, que é R$ 25,24, ok? A partir de 25,24 ela tem espaço para ir buscar lá 25,91
e depois 28,12. Tá? O ativo é Fibria, o código FIBR3, e nós nos interessamos por ela a partir dos R$ 25,24, ok? Temos também HYPE3, hipermarcas, né, rompendo a consolidação aqui do diário, tá, deixando para a gente um belo movimento aqui na semana, uma falha de fundo com pivô de alta no semanal. Tá? Então vale a pena acompanhar aí a hipermarcas. E ela tem espaço para buscar agora essa região aqui dos R$ 23. Tá? Então vale a pena acompanhar. Rompendo a máxima de sexta-feira, aqui de R$ 20,10, tem tudo para ir buscar lá os alvos em R$ 23 nas próximas semanas, os próximos pregões, vamos falar assim. Tá? Temos, claro, com resistência sempre esses R$ 20, mas rompendo isso aí ela deve desenvolver bastante, e aí o próximo alvo é lá nesses 23. Tá? O ativo é HYPE3, hipermarcas, e nos interessamos por ela a partir dos R$ 20,10. Tá? Temos KLBN4, a Klabin, tá? Também aqui nas médias do diário, vem de nova máxima, deu uma consolidada, uma enrolada, e na sexta-feira deixou um candle bem bonito, bem bacana aqui. Tá? Rompendo então essa região aqui a máxima de sexta-feira, que é lá em 6,12, tá? Rompendo 6,12, ela tem tudo para buscar essas máximas aqui, na região aí do 6,19, e depois a máxima lá em 6,28. Tá? Então vale a pena acompanhar, um ativo de valor bem pequeno, aí 6 centavos é 1%, tá? Então vale a pena acompanhar a Klabin, rompendo então esse 6,13, rompendo 6,12 na verdade, tá? Aqui 6,12. Tem algo para buscar lá 6,19, 6,20 e depois 6,28. Tá? O ativo é Klabin KLBN4. Tá? Essas eram as recomendações de compra da nossa equipe. E vamos agora então às recomendações de venda. Tá? Como eu disse, poucas oportunidades no dia, grande maioria dos ativos em consolidação. Tá? Mas temos lá BTOW3, cedeu muito forte na sexta-feira, perdeu a mínima do ano, a mínima da consolidação aqui também. Tá? O papel tinha tudo para se recuperar um pouco, vem cedendo muito forte aí nos últimos meses. Parecia ter cravado um fundo aqui por volta dos R$ 24,80, R$ 25, e na sexta-feira simplesmente derreteu, acabou caindo muito forte, deixou um candle muito feio, e agora a gente tem que ficar de olho nela. Tá? Chegou até a operar com gap aqui, uma queda aí de mais de 6% no dia, e tem tudo para continuar afundando ainda mais, uma vez que agora perdeu essa zona de consolidação. Perdendo os 23,90, a gente tem que ir lá para 2009, comecinho de 2009, finalzinho de 2008, lá na época da crise, para buscar alvos para a Klabin. Tá? Podemos falar na Klabin algo aí em torno de R$ 21, e depois dos R$ 21 temos lá a mínima da crise no 18,80. Tá? Então papel cada vez mais feio, cada vez buscando objetivos ainda menores. Tá? Então acompanhem a BTOW perdendo os 23,90, vale a pena ficar de olho para uma venda nesse ativo. Tá? Temos também a JBSS3, como vocês estão vendo aqui na minha tela. A JBS ela já vem deixando vários candles negativos aqui consecutivamente. E vale a pena também acompanhar, perdendo aqui essa região dos 6,11, 6,10, que seria um pivô no diário, tá? Pivô de baixa no diário. Eu acho que tem tudo para afundar ainda um pouco mais. Temos aqui uma zona de suporte nos 5,96 e depois disso objetivo em 5,74. Tá? Então acompanhe aí JBSS3, vale a pena ficar de olho por uma venda, perdendo aí os R$ 6,11. Tá? Um outro ativo é a Marfrig, MRFG3, tá? Também do mesmo setor da JBS, pode voltar a ser forte.
e ela monta um pivô de baixa aqui nos 13,94. Montou na sexta-feira já aqui nos 13,94, tá? Então vale a pena acompanhar na perda agora de sexta-feira, que é os 13,92, tá? Então perdendo aí 13,92, deixa eu colocar certinho aqui para vocês. Perdendo aqui os 13,92, ela tem tudo para testar lá os 13,64, e daí sim, perdendo esses 13,64, tem tudo para buscar os 12,86, tá? Então acho que vale a pena acompanhar aí a Marfrig MRFG3. Ok, pessoal? Além da Marfrig, nós temos também a TAM 4, tá? Que também na sexta-feira cedeu muito forte, perdeu a mínima do ano, perdeu a mínima da consolidação, e agora também tem alvo para buscar objetivos ainda menores, tá? Fiquem de olho na TAM, perdendo aí os R$ 31,82. Ela já está devolvendo uma boa parte da alta lá de agosto do ano passado, da fusão com a Lanchire, tá? E agora o objetivo passa a ser lá em R$ 30, depois disso em R$ 26, R$ 27, alguma coisa nesse sentido, tá? Temos alguns pontos aqui, 30,71, R$ 30, mas enfim, ela está cedendo cada vez mais forte e vale a pena acompanhar. O ativo é TAM 4, e estamos de olho nela a partir dos R$ 31,85, que é a mínima de sexta-feira. Muito cuidado com esse ativo, principalmente com relação a volume e com relação a book, tá? O book é muito vazio, o volume dela não é significativo, então cuidado ao montar grandes posições, porque a saída desse ativo é sempre um pouco complicada, tá, gente? Bom, além desses ativos que eu passei para vocês, nós temos também commodities, construção civil e bancos sem tendência definida, tá? Então, esses ativos que eu falei, ativos de commodity, Petro, Vale, Gerdau, CSN, Uzi Minas, OGX, etc. E também construção, Gafisa, Cirela, Rossi, bancos, Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, todos eles sem tendência definida. A gente tem que esperar o pregão abrir, para daí sim ver o que está acontecendo e se vai ter alguma oportunidade aí nesses ativos ao longo do pregão. Enquanto o pregão não abre, não podemos falar nada, nenhuma recomendação nesses ativos todos aí, tá? A Rose pede para a gente analisar lá a Embraer. Rose, aqui está a Embraer. O ativo está bem feio nas últimas semanas aí, tá? Sem grandes movimentações, bastante consolidado e muito invertido, tá? Então se observe que ela tenta subir, daí cai de novo, monta pivô de baixa, aí volta a subir, deixa invertido, aí enrola mais um pouquinho, tenta subir de novo, cai de novo. Observe a quantidade de invertidos que ela está deixando aí nos últimos pregões, tá? Isso aconteceu inclusive aqui na sexta-feira, como você pode ver aqui, tá? Então abriu com gap inclusive em relação à quinta-feira, chegou a subir forte, chegou a subir aí mais de 3%, devolveu tudo, deixou mais um invertido aqui, tá? Então não recomendo nenhuma operação nesse ativo. Se você está comprada lá embaixo, nos 11, 12 reais, mantenha a posição, zera um pouco aí e mantenha o stop onde estava. Mas se você não está comprada, não recomendo comprar e também não recomendo vender, tá? O ativo corrigiu aqui na média semanal e agora ele pode estar tentando buscar força, mas não temos razão alguma para afirmar que isso ainda pode voltar a subir, tá? Por enquanto, muita consolidação, muito invertido no diário, então fica de fora desse ativo, que é a melhor coisa que você pode fazer, tá certo? Bom, gente, essas eram então as nossas recomendações aí para o pregão do dia 21 de março. Vai ser, como a gente sempre diz para vocês, um pregão difícil, em função das consolidações que a gente está enfrentando no gráfico diário. Grande maioria dos ativos consolidado. Então, muito cuidado no caso de abrir com gap, para não acabar deixando um invertido, porque é algo bastante normal nesse tipo de movimento que a gente está enfrentando. Então, abre em alta forte, depois cede o restante do dia. E a gente pode ser sempre pego desprevenido
nesse tipo de movimento, tá? Então a gente sabe que isso pode acontecer, isso é previsto, tá? Então não é nada fora da realidade abrir em alta e depois ceder o restante do dia. Isso é normal dentro de uma consolidação, ok? Como eu disse para vocês, o nosso índice futuro não se movimentou mais depois daquilo que a gente comentou, então continua abrindo lá em alta, em gap ainda em relação à sexta-feira, montando pivô, mas dentro da zona de consolidação, exatamente no miolo da consolidação. Então não podemos afirmar direção alguma para o nosso mercado neste momento. Tá? Índice futuro americano voltou a cotar para mim aqui, operando em alta de 0,9% em 11.912 pontos. E o petróleo operando em alta de 1,2% a 102 dólares e 85. Tá? Então esse é o panorama do mercado para o dia de hoje. Recomendo muita cautela. Operar consolidação nunca é um bom negócio. A gente tem que esperar uma definição, tem que esperar a movimentação ocorrer, para daí sim a gente decidir para qual lado a gente vai se posicionar. Até lá, o que vai mandar é a cautela, ok? Desejo então a todos um grande abraço, uma excelente semana e até a próxima.